Então, no último vídeo a gente parou aqui na introdução, parte de experiência, né, a gente vai chamar de aprendizado aqui. Definimos as três maiores frentes de aprendizado e agora a gente vai para formalização aqui da matemática. Vou começar descrevendo o dataset, que é o dataset que vai ser usado bastante aí nos exercícios dessa aula, que é o Iris dataset. Um dataset bem clássico lá, disponível aí no repositório da UCI lá. E ele é um dataset que contém 150 amostras, né? Então ele tem 150 exemplos para um problema de classificação de três classes, que é o tipo de flor, basicamente, que é a flor do tipo setosa aqui, versicolor ou virgínica. Então são 50 exemplos da primeira classe, 50 exemplos da segunda classe e 50 exemplos da terceira classe. Tem um label, né, para cada exemplo, então esse é um problema supervisionado. Para cada um desses exemplos aqui foram medidas algumas features, na verdade quatro features, quatro atributos, que é o tamanho e o comprimento e a largura da pétala, o comprimento e a largura da sépala. Então, com base nessas quatro features, a gente propõe aqui a classificação entre essas três classes. Então, 4 features, 3 classes, 150 exemplos, sendo 50 exemplos de cada classe. Com base nisso, a gente pode montar aqui primeiro uma matriz de features, né, que é a matriz X, vai ser 150 por 4. Então, cada linha é um exemplo de treinamento e cada coluna é uma feature. Se você abrir essa matriz X, né, cada linha é um exemplo e cada uma das colunas é uma feature. Pegar só a quarta coluna, eu tenho todas as features da largura da pétala, escrito aqui. E correspondentemente eu tenho um vetor de labels, também tem comprimento 150, e cada linha desse vetor de label ele vai dizer qual classe que pertence, se é a classe setosa, versicolor ou virgínica, né? Cada uma das três classes do problema. Pode ser que esse label seja string mesmo, né? Ou, para facilitar, eventualmente a gente pode ter aqui valores numéricos, né? 0, 1, 2, 2, 3, né? O importante é ser discreto, né? Já que é um problema de classificação. Em geral, essa é a cara de um problema de classificação. É assim que a gente vai ter uma matriz de features e um vetor de labels. Qual que é o fluxo geral de um método de machine learning? Então, como que a gente vai resolver um problema de aprendizado? Né? Quais são as etapas principais que você tem num problema de machine learning? Em geral, a gente tem quatro grandes etapas. Uma etapa chamada etapa de pré-processamento, onde a gente vai organizar os dados. Uma etapa de aprendizado, né, que é adquirir a tal da experiência que a gente está chamando aqui. Uma etapa de avaliação e uma etapa de predição ou uso real aqui do modelo, né? Então, o que é feito nessa primeira etapa? Vamos supor que a gente tem, então, esse problema de classificação que eu acabei de descrever. Então, a gente tem os labels, né, o vetor Y, e a gente tem o dado das features aqui, o X, né? Da forma como a gente coletou. O que a gente pode fazer nessa primeira etapa? A gente pode fazer uma extração de características, uma normalização dos dados, a gente pode fazer uma seleção de atributos que são relevantes, pode tentar buscar algum método de redução de dimensionalidade, reamostragem, enfim, todas essas etapas aqui são etapas que podem aparecer nesse primeiro momento. Podem aparecer depois também, mas eventualmente podem aparecer já no primeiro momento. O que seria, por exemplo, seleção de features? Vamos supor que algumas dessas features aqui têm dados faltantes e você não quer usar eles, né? Você pode simplesmente remover aquela feature. Pode fazer alguma transformação nos dados, como a gente vai ver nessa aula aqui, alguns tipos de transformação para tentar reduzir a dimensionalidade. Também pode dividir aqui num conjunto de treinamento e num conjunto de teste. Por quê? Porque o conjunto de treinamento você vai usar para construir o modelo e depois o conjunto de teste para você avaliar, né, se aquele modelo está bom ou não. Na etapa seguinte, que é a etapa de aprendizado, a gente vai pegar o dataset de treinamento, então, que a gente separou aqui. Normalmente se usa uma proporção aqui de 80% para treinamento e 20% para teste.
E esses 80% do treinamento, então, vem aqui para o aprendizado, né? O que a gente faz no aprendizado? Aqui a gente vai construir um modelo. Então, se eu estou falando de um modelo linear, WTX mais W0, eu quero aprender quem é o W e quem é o W0. Quero estimar esses caras aqui por meio de um método de aprendizado. Também posso fazer outras etapas aqui que a gente vai falar na sequência, que é a seleção do modelo, validação cruzada, avaliação das métricas de performance, otimização de hiperparâmetros. Tudo isso aqui pode ser feito nessa etapa que eu estou chamando de learning, né? Na sequência, a etapa de learning vem a etapa de avaliação. Então, eu vou pegar o meu modelo final, né, que eu treinei, que vem aqui da etapa anterior. Vou pegar meu dataset de teste, né, e vou fazer uma avaliação. Quão bem aquele modelo final está avaliando os labels aqui, né, do meu conjunto de teste. Tá bom? Tá ruim? Né? As minhas métricas de otimização aqui que vão me balizar. Uma vez que eu estou contente, então, com esse modelo final, eu posso pegar ele e passar, então, para novos dados, ou seja, usar aquele modelo na realidade, na prática. Então, esse aqui que seria o roadmap dos métodos de machine learning, nas etapas principais aqui, que a gente vai falar bastante sobre elas, né, e detalhar algumas delas ao longo dessa aula. Não vou falar tudo porque essa aula é uma aula assim, de visão geral, então não é para ficar gastando assim, muito tempo em detalhes, né, mas para ter uma visão geral. Bom, para poder, então, ir abrindo essas caixinhas e detalhar um pouco mais, eu vou partir de um modelo, explicar um modelo aqui bem simples de regressão linear, que você já deve ter visto, já deve ter aprendido ele em vários momentos aí da tua vida, mas vale a pena a gente retomar ele aqui para explicar os conceitos que eu quero explicar na sequência a partir desse modelo. Então eu vou usar um modelo de regressão linear, então a função que eu vou estimar lá, né, a função que eu vou aprender é uma função do tipo WTX, tirando fora o W0 para simplificar aqui, deixar o mais simples possível, né? O que esse W0 ele nos fornece? Ele nos fornece por onde que esse cara aqui vai cruzar, né? Onde que essa função f aqui vai cruzar num dos eixos das features aqui, né? Mas, bom, eu poderia simplesmente suprimir ele aqui no primeiro momento e pressupor que esse cara vai passar pela origem, tá? Então, só para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso aqui. Então, esse W ele tem uma dimensão Rn aqui, né? Pertence ao Rn, o X também, né? Já que é um produto interno aqui, né? E o Y pertence aos números reais, né? Então, significa que o resultado dessa operação aqui é um número real. Faz sentido já que é um produto interno entre dois vetores. Bom, dado esse problema aqui, o que a gente vai tentar fazer? Vamos definir uma medida de performance, tá? Vamos definir aqui o que a gente quer melhorar, tá? Eu vou usar como medida de performance o MSE, a Mean Squared Error, né? O erro quadrático médio, né? O EQM em português. Que pode ser medido sobre a base de treino ou de teste. Vamos supor que eu esteja medindo primeiro na base de teste, né? O que esse EQM vai dizer para nós? Ele vai fazer uma soma para todos os M exemplos que eu tenho. Então, M aqui é o número de exemplos, número de dados, né? Quantos pontinhos desse aqui, quantas bolinhas aqui eu tenho, né? Somatório, então, que o I vai de 1 até o número total, né? O M ali. Para cada Y que eu tenho estimado, bem parecido com o erro de treinamento, só que aqui é um pouco diferente a conta. O erro que eu tenho estimado, então o Y chapéu, esse aqui é estimado, né? Com aquilo que deveria ser. Então vamos supor aqui, ó, voltando no meu desenho. Eu estimei, para esse cara aqui, né? Eu estimei esse valor que está aqui e ele deveria ser esse daqui. Então eu tenho essa diferença aqui entre os dois, né? Esse valor que está aqui, né? A diferença, então é um erro que eu tenho aí para minha estimação. Então tem um erro para esse cara, tem um erro para esse cara aqui, tem um erro para esse cara aqui, enfim, tem um erro para cada um de todos esses caras aqui. O que eu estou fazendo é somar eles e dividir por m. Tá? Perdão, medir o erro, elevar ao quadrado e somar, né? Essa é a medida, né? Já que é a mean squared error, né? Então eu faço a média do quadrado dos erros. Né? Forma de lembrar aí, né? A equação. Eu posso reescrever esse somatório por meio de uma medida de uma norma, né? A norma do vetor, lembre que ela é a raiz quadrada lá, né? Da soma, né? Dos m valores, né? Então, mantenho a divisão por m, transformo numa norma para ficar uma notação mais na forma vetorial, né?
Como a norma tem a raiz quadrada, eu coloco um elevado ao quadrado aqui para tirar o quadrado da norma e ficar exatamente igual, né? Manter essa igualdade que eu estou propondo aqui. Então eu vou usar essa métrica, eu não falei sobre essa métrica antes, mas estou definindo ela agora, né? Essa métrica aqui como medida de performance para o meu algoritmo, né? Então como que eu vou aprender, então, quem é o W0, que é o meu objetivo ali, né? Perdão, W0 eu tirei, né? Mas quem que é o W, né? E no fim das contas melhora aquela métrica, né? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso por meio de um treinamento aqui, né? Então eu vou tentar encontrar uma etapa anterior aqui, ó. Vou tentar encontrar, então, vou escrever aqui o que eu quero fazer, tá? Eu vou encontrar qual que é o W que minimiza, né? Então, argmin aqui, né? Que minimiza o erro médio quadrático, MSE, para o meu conjunto que eu tenho disponível na hora da construção do modelo, que é o conjunto de treinamento. Então, isso aqui que é o que eu quero fazer. Então, escrevi por meio de um problema de otimização. Qual que é o MSE do treinamento? O MSE do treinamento é a mesma coisa que eu escrevi aqui para a etapa de teste, né? Só que ao invés de aparecer teste aqui, vai aparecer treinamento. Como que eu resolvo esse problema de otimização? Bom, eu posso usar descida em gradiente, posso usar várias maneiras aqui de resolver esse problema. Eu vou simplesmente começar da maneira mais fácil, vocês vão ver que é a solução mais trivial e que vai resolver essa situação aqui de forma analítica, que é simplesmente pegar o gradiente, então, né, do MSE do treinamento, e vou igualar esse cara a zero aqui. Vocês vão ver que essa solução aqui já é suficiente para obter uma solução analítica para esse problema. Tá? Então, no ponto onde o gradiente é nulo, eu vou encontrar o W que minimiza esse negócio que eu estou buscando aqui. Então, se eu minimizar o MSE do treinamento, então eu tenho o melhor W possível aí para o meu problema. Então, eu escrevi aqui, ó, gradiente, né? Lembra que isso aqui a gente já definiu nas aulas anteriores, né? O gradiente do MSE do ponto mínimo ele vai ser nulo, tá aqui, né? E aí o que eu vou fazer então é substituir a métrica MSE pela norma ali, e onde eu tenho y antes de teste, eu vou colocar treinamento, já que o MSE agora é de treino. E igual esse cara aqui é zero. Então vou tentar resolver esse negócio analiticamente, vocês vão ver que tem uma solução. Uma solução bem clássica, inclusive. Então só reescrevi aqui, né, onde eu estava, né, vou partir passo a passo da solução. Primeiro passo, então, eu vou reescrever o que está aqui dentro, aqui, ó, o y estimado, né, pela equação do y estimado, que é o x de treinamento vezes w. WTX lá, né? Para todo o conjunto de treinamento. Então, essa é a maneira que eu estimo o y. Então, simplesmente fiz essa troca. Eu escrevi aqui numa notação matricial e inverti ali o transposto para ficar... para representar que eu estou colocando a matriz x inteira, né? Tal qual eu defini antes lá para o Iris dataset, né? Então, estou colocando aqui a matriz x inteira, né? O próximo passo aqui, então, seria eu reescrever aquela norma de uma maneira um pouquinho mais simples, tá? Que é fazer, reescrever, aproveitando essa notação vetorial que eu tenho aqui, né? Como um produto do vetor, né, dado pela norma aqui, transposto vezes ele mesmo. Então, o que eu estou fazendo com esse processo aqui, ó? Estou dizendo o seguinte, ó. Se eu pegar a norma de um vetor W qualquer aqui, quadrado, norma L2, né? Isso aqui é equivalente a eu pegar o vetor W, T, e multiplicar por ele mesmo. A norma ao quadrado vai dar isso daqui. Então, estou fazendo uso dessa igualdade aqui para reescrever essa notação tá ali dentro da norma. E aí, eu vou fazer uma distributiva. Ó. Eu vou pegar elemento a elemento, então o transposto de uma subtração simplesmente eu distribuo o transposto, então vai ser xw transposto, né? Y transposto. E aí faço uma distributiva. Eu pego aquele xw transposto, multiplico por xw. E aí vou fazendo essa distributiva, que é o que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Então, tenho só um detalhe que é o seguinte, né? O xw transposto, isso aqui vai ser igual a wtx. Tá? Então tem esse detalhezinho aqui, por isso que eu acabo invertendo algumas ordens que aparecem aqui, tá?
Então, faço essa distributiva e vou ter esses vários elementos aqui, 1, 2, 3, 4 elementos, né, da distributiva. Confira aí se você está acompanhando essas etapas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Aí, eu ainda tenho o gradiente aqui, ó. Eu vou aplicar, então, o gradiente, eu vou distribuir ele para cada um desses elementos. Então, o gradiente WTX, WTXT XW, gradiente de menos 2 WTX TY e assim sucessivamente, né? Então, eu vou simplesmente aplicando o gradiente passo a passo e já resolvendo, ó. Então, o gradiente de WTXT XW, ele vai resultar em 2XTX. Se você não lembra exatamente dessa operação, dá uma olhada lá de novo na aula de álgebra linear que eu explico lá essas operações de derivada aqui com vetores, né? E aí sobra um W aqui, né? Menos 2WTX vai dar menos 2XTYtrem. Isso aqui não depende de W, então cai fora, tudo isso aqui igual a zero. Então o que eu quero achar aqui é o W, né? Que é o argmin lá, né? Então o W vai ser igual a XTX menos 1, né? Inverso aqui, porque eu tenho que passar esse cara lado direito, né? Vezes x treinamento vezes y treinamento. Então, se eu resolver, né, dado a minha matriz x e o meu vetor de y de treinamento, eu consigo encontrar o w analiticamente resolvendo essa equação aqui, que é uma multiplicação matricial, inversão, outra multiplicação matricial e multiplicação pelo y de treinamento, pelo vetor de labels. Então isso vai automaticamente resolver para nós quem é aquele W que a gente estava buscando e que é o W que minimiza esse erro aqui, né, que eu tenho para cada exemplo. Bom, como eu disse, é uma solução fechada, analítica, isso é raro em reconhecimento de padrões, machine learning, mas, enfim, nesse caso resolveu. E essa seria a forma, então, de encontrar essa operação. Esse cara aqui é chamado como solução, né? Pairs aqui. Uma boa conferida que esse aqui é uma forma interessante de você aprender esse modelo aqui, que ele é bastante relevante, apesar de não muito útil do ponto de vista prático, mas do ponto de vista teórico ele é importante. Ele vai fundamentar o que a gente vai falar aqui na sequência. Então, assim, quando eu resolvo, então, o W que minimiza lá o erro de treinamento, né? Então, eu tenho uma correspondência aqui, né, entre aquele W ótimo, né? Se eu for olhar do ponto de vista de regressão daquilo que eu estou tentando fazer e do ponto de vista de minimização, que é o que eu estou tentando resolver por meio dessa minimização dessa função aqui, né, que é o ponto onde o gradiente daquilo tudo ali é nulo, né? Então, o ponto onde o gradiente nulo é um ponto de mínimo que está aqui, né? Esse mínimo aqui fornece um MSE de mais ou menos 0,25, né? E corresponde a essa reta que eu estou desenhando aqui. Então ela tem um erro, porque, né, você veja que eu não consigo minimizar o erro de todos esses caras aqui. Tem um erro pequenininho, né? Alguns é talvez um pouco maior e tal. Mas tem um erro, e esse erro então corresponde a esse 0,25, esse ponto da curva aqui, cujo gradiente é nulo. Esse gradiente aqui, né, que é o do MSE, ele é nulo. Bom, regressão linear, simples aqui para ter uma ideia, por mínimos quadrados. Então a gente tem um modelo, agora vamos analisar um pouco mais algumas definições sobre esse modelo, antes da gente falar de outros modelos, né? Primeiras definições aqui, overfitting e underfitting, né? Então quando eu tenho um problema de regressão, como esse que eu acabei de mostrar aí, o nosso objetivo principal é ter um bom resultado, não só no conjunto de treinamento, mas principalmente para aquilo que eu ainda não vi, né? O conjunto de teste, então o previamente não visto, né? As entradas ainda não vistas. Então eu quero ter um bom desempenho de treinamento e também quero ter um bom desempenho para esse conjunto não visto. Então eu quero que o meu modelo tenha o que eu chamo de uma boa capacidade de generalização para dados previamente não vistos. Então como que a gente pode tentar avaliar a performance do conjunto de testing, sendo que a gente só tem um conjunto de treinamento para construir um modelo? Existe uma área de reconhecimento de padrões que chama Statistical Learning Theory, né? Uma área bastante ativa aí da parte de reconhecimento de padrões e machine learning.
E diz que uma forma de olhar para isso é olhar os conceitos chamados, né, de underfitting e overfitting. E esses caras aqui, então, vão ajudar a gente a tentar estimar a capacidade de generalização do modelo. E tudo isso aqui está relacionado com o a gente chama de capacidade. Então, o modelo está numa situação de overfitting ou underfitting, é essa medida de capacidade aqui, então, que vai nortear essa situação, que vai categorizar essa situação. Então, o que é o overfitting e o underfitting? Vamos supor, então, que eu tenho esse problema de mínimos quadrados, né? Estou no cenário aí que eu estou medindo o MSE. Né? Às vezes aparece um 2 aqui, mas, enfim, isso aqui não é tão relevante, tá? Vamos até suprimir ele para não confundir. Tem aquilo que o meu modelo estima e aquilo que deveria ser. E estou medindo, então, aqui o erro desses caras aqui. Tá? Se eu for olhar simplesmente para essa função aqui, vamos supor que eu tenha 3 modelos candidatos aqui. 3 modelos que eu posso utilizar. Tá? Eu tenho um modelo aqui que vai dar um erro mais alto, né? Vamos supor aqui, só para a gente quantificar e poder comparar. Vou atribuir um valor qualquer aqui. Por exemplo, um erro de 0,8 para esse cara aqui. Um erro de 0,3 para esse cara aqui. No total, né? Um MSE. E esse cara aqui tem um erro de 0. Tá? Se a gente for olhar esses 3 modelos aqui, parece que o modelo mais adequado captura o comportamento dos dados é esse modelo aqui dado por uma equação de segundo grau. Então, tem um modelo que tem 3 tetas aqui, né? Ele não é tão simples quanto uma reta, né? Que é só o teta 1 e teta 0, que é o WTX lá, né? Só que no caso unidimensional aqui, então é WX mais W0. Então, esse modelo aqui, que é o modelo do least squares lá, né? Do mínimos quadrados, ele tem um erro mais significativo e parece realmente que ele não está capturando o comportamento dos dados. Esse cara aqui ainda tem um certo erro, mas ele parece capturar bem, né? O que os dados estão, o comportamento dos dados. E esse outro caso aqui mais extremo tem uma oscilação bastante grande aqui, o erro é 0, mas não parece que, né, com esse modelo maluco aqui, com uma ordem maior, né, um polinômio maior, não parece que ele é o cara que vai capturar o comportamento dos dados. Parece, por exemplo, se eu tivesse um dado aqui que parece razoável, né, aparecer pela cara dos dados, ou aqui, né, ou mesmo aqui, ele tem um erro significativo, certo? E aqui parece que o erro já é bem menor, né? Então, o que acontece nesse cenário aqui? O erro para o conjunto de treinamento pode até ser 0, mas eventualmente o erro para o conjunto de teste, que é a capacidade de generalização, parece ser maior nesse caso aqui do que nesse caso aqui. Então eu tenho nessa figura os 3 cenários típicos, né? Que é o modelo que está com um erro muito grande já no treinamento, que a gente chama de underfitting. O modelo que tem um erro baixo no treinamento, mas pode ter um erro alto no teste, que eu chamo de overfitting. Então ele está excessivamente complexo o modelo, não precisa ser tão complexo assim. E eu tenho um balanço ótimo aqui entre treinamento e teste, que é o que eu chamo de modelo mais adequado, vai lá, para aquela distribuição de dados, onde ele tem um erro razoável de treinamento e um erro razoável de teste. Então é mais ou menos assim que eu posso caracterizar esses três casos. Né? Do ponto de vista de classificação, também posso pensar num cenário assim, né? Tem um cenário de underfitting aqui, uma separação linear que parece não capturar bem essa separação entre os dados. Tem uma não linear que comete um ou outro erro aqui, mas parece classificar bem os dados aqui. E tem um overfitting onde eu tenho 0 erro de treinamento aqui, mas ele está excessivamente complexo, né? Parece que qualquer variação aqui, por exemplo, se eu tiver um X aqui, ele já vai errar. Se eu tiver, por exemplo, uma bolinha aqui, ele já vai errar. Então ele tem um erro baixo de treinamento, mas pode ter um erro alto de teste. Tá? É o que eu tentei desenhar aqui nesse cenário, né? Então tem um modelo excessivamente complexo, com erro 0 de treinamento, mas com erro alto de teste. E o modelo mais simples, linear, aqui, ele acaba mantendo um erro 0 de treinamento, mas também tem um erro 0 de teste. Né? Então a gente pode ver dessas duas maneiras aí o overfitting e o underfitting. Né? Então a capacidade do modelo, né, capacidade de generalização, a gente pode olhar para ela, pode tentar gerar uma curva, né? Uma curva onde eu vou, por exemplo, aumentando nesse sentido aqui a complexidade
que no fim das contas também tem relação com a capacidade do modelo, né? Mas vamos pensar em termos de complexidade, que é mais fácil de enxergar, pelo exemplo que eu dei até aqui, né? Então eu tenho uma curva onde eu aumento a complexidade do meu modelo e vou medindo o erro de treinamento e o erro de teste. À medida que a complexidade vai aumentando, o erro de treinamento vai diminuindo, né? A gente viu isso agora há pouco aí com o caso até de levar o erro a zero. O problema é que vai chegar a uma determinada altura que o modelo fica tão complexo que ele vai errar demais, né, para um conjunto não visto, né? Um conjunto de teste, por exemplo. Então, isso aqui já demonstra que pode ser que eu estou saindo de um cenário de adequado indo para um cenário de overfitting, né? Ao passo que se eu estou no lado mais esquerdo aqui, eu também tenho um erro de treinamento e validação alto, então eu estou num cenário de underfitting. Vai existir um ponto aqui, é o chamado capacidade ótima aqui, ou complexidade ótima, né? Vai trazer um balanço entre complexidade e o ajuste aos dados, né? Ou seja, um ajuste não vai ser excessivo e nem muito ruim, né? E eu consigo então trazer esse balanço entre overfitting e underfitting, né? Fugir dos dois cenários, que é o que a gente busca, no fim das contas. Veja que esse ponto aqui ele tem uma característica importante, que é onde o erro de generalização para de diminuir e começa a aumentar. Esse aqui seria o ponto adequado para a gente parar aqui o nosso processo de otimização. Bom, uma forma da gente tentar evitar modelos excessivamente complexos, que é o que a gente está tentando fugir aqui do overfitting, né? É aplicar o que a gente chama de regularização. O que é regularização? A gente vai falar de regularização para Deep Learning, mas do ponto de vista mais geral de Machine Learning, a regularização é qualquer modificação que a gente eventualmente faça no nosso algoritmo de aprendizado que tenta reduzir o erro de generalização ou punir os modelos excessivamente complexos, mas sem comprometer o erro de treinamento. Então, se eu for olhar no meu exemplo anterior da regressão entre o modelo de least squares aqui e o modelo polinomial complexo, né, o que eu quero, no fim das contas, é aumentar a complexidade, né, aumentar o número da ordem do polinômio, mas não excessivamente, né? Então, eu quero que esses caras aqui, por exemplo, o x elevado ao cubo, o x elevado à quarta, sejam suprimidos para que eu tenha aqui um balanço adequado. Então, eu quero manter um bom erro de treinamento, mas, ao mesmo tempo, eu não quero complicar demais o meu modelo a ponto de inviabilizar depois o uso dele na prática. Então, eu quero punir modelos que sejam excessivamente complexos. Então, uma forma de fazer isso é regularização, e a maneira mais clássica, por exemplo, é incluir um termo de regularização chamada regularização, por exemplo, de 2 aqui, onde eu vou ter além do MSE, né, que eu estava tentando estimar anteriormente, eu vou ter um outro parâmetro aqui que vai somar os valores de θ ao quadrado. O que significa isso? Significa que valores de θ muito altos, né, ou θs aqui que tenham um valor muito alto para uma ordem maior do polinômio, nesse caso aqui, eles vão penalizar, no sentido que eles estão somando aqui, né? Então eles estão penalizando o meu modelo, tornando ele excessivamente complexo, né? Então, modelos que têm θs muito altos acabam sendo ruins para a minha soma geral aqui. Então, eu vou buscar um balanço entre minimizar o meu erro de treinamento e θs que não sejam muito complexos, ou seja, θs que sejam, né, tenham um valor adequado aí, mantendo o balanço, então, entre complexidade medida por meio dessa parcela aqui e o erro de treinamento medido pelo MSE. Então, é um balanço entre essas duas coisas que a gente tenta buscar. O problema aqui é como que a gente seleciona o lambda, né? Então, existe um procedimento que é um procedimento geral para selecionar, na verdade, qualquer tipo do que a gente chama de hiperparâmetro. Aparece dentro desses modelos aqui, né? Vão aparecer vários outros aí ao longo dessa aula e ao longo de todas as próximas aulas, tá? E existe um procedimento, então, para a gente tentar escolher esse lambda aqui, que é chamada validação cruzada. Eu vou tentar mostrar
o exemplo da validação cruzada num único slide aqui, porque eu acho que esse slide aqui ele é mais geral, e aí se for o caso para usar uma parte só desse slide, acho que tendo o geral é mais fácil, tá? Que é o que eu chamo de Nested Cross Validation. Mas vou explicar primeiro o que é a validação cruzada. Validação cruzada, então eu vou tentar vários valores de lambda, então eu vou tentar o lambda igual a 0.1, 0.2, 0.3, sei lá, vários valores de lambda que eu acho que podem ser adequados, né? E aí eu vou fazer uma divisão do meu dataset entre treinamento e validação. Então, 80, por exemplo, 80% do dataset vem para cá, eu vou chamar de treinamento, e 20% vem para cá, que é a validação. Eu construo um modelo com, por exemplo, lambda igual a 0,1, e avalio a qualidade daquele modelo com o meu conjunto de validação para aquele lambda igual a 0,1. Posso repetir isso aqui várias vezes, né? Assim, a gente fazer isso aqui em vários folds, né? É que eu estou colocando aqui, que eu chamo de G execuções, né? Que podem ter aqui. Ou ser mais formal com o termo que se usa, folds, né? E aí eu vou ter um desempenho médio para vários folds, por exemplo, para o lambda igual a 0.1. Então vamos supor que eu fiz para o lambda igual a 0.1 e o meu MSE lá deu, sei lá, 0.8 na média para aqueles vários folds, para aqueles vários subconjuntos 80-20 selecionados aleatoriamente a partir dessa partição do dataset. Repito o mesmo processo para o 0.2 e obtenho, por exemplo, 0.7. Vou fazendo para todos esses caras até que o melhor cenário de todos aqui é o com lambda igual a 0.8, que é 0.2 de MSE. Então significa que, aparentemente, esse é o lambda mais adequado para o meu modelo. Então o que eu faço com esse lambda mais adequado que eu escolhi aqui? Eu vou fazer um treinamento final, agora usando todo esse dataset que eu selecionei aqui inicialmente. Tá? Mas quem que é esse dataset que eu selecionei aqui inicialmente? Esse dataset já vem de um split inicial, uma divisão inicial do meu dataset, de 80-20, sendo que 80% dos dados aqui eu vou chamar de dados que vêm efetivamente para o treinamento, e 20% é o que vem para testar. E esses aqui eu não uso eles efetivamente em nenhuma etapa do processo. Eu só uso os 80% que depois eu redivido em treinamento e validação para escolher o lambda, escolho o lambda, treino com os 80% novamente e aí avalio com os 20% que foi totalmente descartado do conjunto de teste. Então aqui eu consigo fazer duas coisas. Uma é selecionar o melhor lambda e, além disso, avaliar o desempenho do conjunto de teste, que é a métrica aqui de generalização que a gente está buscando. E já tenho um norte de quão bem meu modelo pode ser executado aí no cenário para dados não vistos, né? Eu também posso repetir esse processo aqui várias vezes, né? Vários conjuntos de treinamento e teste, e aí ter uma avaliação média aí, final, né, de todo o processo. Mas isso aqui, quando eu repito isso M vezes, né, e G vezes aqui, né, eu tenho o que eu chamo de Nested Cross Validation, porque eu estou alinhando aqui, né, dois loops aqui de variação de conjuntos de dados, né? Nem sempre isso é feito, né? Às vezes esse cara aqui é feito uma vez só, e esse cara aqui é feito algumas vezes, né, para vários subconjuntos, né, dependendo do número de folds que a gente seleciona. Mas essa aqui é a visão geral da validação cruzada, então, para poder selecionar esse lambda e poder fazer, então, um balanço entre a regularização, né, e o erro médio quadrático, que é o que a gente estava falando aqui. Bom, na sequência eu vou falar sobre estimadores e começar a descrição dos modelos de aprendizado, mas, de novo, estou parando o vídeo aqui, já que ele também ficou um pouquinho longo, tá?